E eu gostaria de perguntar uma coisa para os irmãos, para a igreja. Sinceramente, irmãos, quando você acha que Jesus vai voltar? Em breve. Em breve é o que todos nós falamos. Mas eu quero... não estou aqui pregando uma data, marcando data, não é nada disso. Mas em cima do que nós estamos acompanhando e vendo aí das coisas que ocorrem no mundo, quantos anos você acha que essa terra ainda vai durar? Você acha que esse mundo ainda dura 40 anos? 40 anos acho que não? 30 anos? Será que a terra aguenta mais 30 anos do que o homem está fazendo? Filho, eu acho que no máximo 20 anos. Mais 20 anos? Quem acha que... 20 anos. Quem acha que a terra ainda aguenta mais 20 anos? Como minha mãe aqui. 20 anos? Quem acha que a terra dura menos do que 10 anos? Eu gostaria. Menos do que 10 anos. Eu gostaria. Você sabe que tem um livro aí de pesquisadores que dizem que em 3 anos nós já estaremos nos preparando para ir para um lugar melhor, né? Tomara que seja isso mesmo, né, Raimundo? Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta para a igreja. Em cima do contexto do JA dessa tarde, que é a crise final. Quem aqui está preparado para passar o que a Vitória, o Marcos e o Tiago passaram aqui hoje? Vocês estão preparados para isso? Além disso, quando que vocês acham que isso vai acontecer? Muito em breve. Não, breve não é a resposta, mãe. Eu quero saber fatos. Qual é o sinal que vai nos demonstrar que de fato nós teremos que ir para os matos? Quando começar a cair essas últimas pragas. Muito bem, quando começarem a sair as últimas pragas. Mas um pouco antes dessas últimas pragas, acontece algo no céu. E a irmã White... Oi? Exatamente. E lá no céu, a demonstração de que a porta da graça se fechou é a realização do encerramento do ministério de Cristo no santuário celestial. Quando Cristo chegar e falar, está feito, conclui-se então o que está escrito lá em Apocalipse 22, verso 11. Eu tenho aqui o meu caro amigo Gilmar que sabe de cor. Aquele que é justo, continue, e o imundo, ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem é limpo, está perdido, continua. Já era. E um outro detalhe ainda, um pouco antes desse contexto do que eles viveram aqui à tarde, é o último chamamento para esse mundo. Se vocês abrirem a Bíblia, em Apocalipse capítulo 18, verso 1, fala que a terra será iluminada pela glória de Deus. Amém? Nesse contexto, meus queridos, será o derramamento da chuva serôdia. É nesse contexto em que a igreja se levantará para pregar como nunca antes na história da humanidade sobre o juízo que está prestes a se cumprir. E aí, minha gente, vai ter muita gente daqui de dentro que vai, que a Bíblia chama de sacudidura. Tem muitos dos que estão hoje sentados na igreja que vão sair. E eu gostei nós aprendemos muito aqui com esse JA, irmãos. Não foi só brincadeira, não. Espiritualize, contextualize esse JA. O Marcos, se vocês notaram, quando ele estava se encontrando com os dois jovens aqui à frente, ele disse algumas coisas que chamou a atenção. A igreja está vazia. E você sabe que muitos dos bancos que ficarão vazios por conta dessa sacudidura serão preenchidos pelo povo lá de fora. Sai dela, povo meu. Aí vai surgir o povo remanescente. Aí não existirá mais nesse período, meus queridos, 10, 20, centenas, milhares de religiões. Existirá somente 2 caminhos: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e aqueles que são os adoradores da besta. Só esses 2 grupos, meus queridos. E aí, como eu disse em Apocalipse 18, verso 1, a terra será
iluminada pela glória de Deus. Esse povo remanescente pregará o Evangelho como nunca na história do universo foi pregado. Nem pelos tempos dos apóstolos, Vitória. Nem Pedro, quando uma vez converteu 3.000 numa única pregação, pode ser comparado com o que você e os outros jovens terão oportunidade neste período. Agora, irmãos, existe um detalhe. Esse tempo é chamado de tempo, logo em seguida desse período, quando Jesus dirá que está feito e concluída a sua obra, fechará a porta da graça, e aí a Bíblia diz que os 4 anjos serão retirados da terra, lá dos seus 4 ventos. Ou seja, o Espírito de Deus será retirado da terra. E aí, meu amigo, nós veremos plenamente e categoricamente a ação e o poder do inimigo. E aí começa ali um tempo chamado tempo de angústia. Olha o que o irmão White chega a nos falar aqui no seu livro Eventos Finais. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Quando eu li essa frase, sabe o que eu pensei? Hoje, você e eu estamos passando por duras provas, terríveis provas. Eu me lembrei também da lição da escola sabatina que nós estudamos nessa semana passada. Se não fosse as provas, se não fosse a perseguição que a igreja sofreu no início do seu ministério, o evangelho nunca teria saído de Jerusalém. Sabiam disso? Por conta da perseguição, o evangelho acabou sendo propagado em toda a terra naqueles dias. E hoje, muitas vezes, o sofrimento e a angústia que você está passando, nós vemos aqui que pode ser uma preparação para esse período. E ela continua: esse tempo de angústia, qual nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Vejam só, quando Jesus deixar o lugar santíssimo, o seu espírito refreador será retirado dos dominadores e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então, serão feitas por conselho e direção de Satanás leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. E aí ela apresenta um pouco mais em cima desse tempo de angústia, dizendo que muitos serão poupados desse período. Muitos de nós, quem sabe até eu, Deus propiciará que descanse, porque não suportará viver a essa época. Crianças que também não suportariam, Deus também fará com que eles descansem. E ela diz isso que será por um período de tempo muito breve, porque Jesus já está à porta. E ela fala aqui, a igreja remanescente, meus irmãos, terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e as suas hostes. Satanás reputa por súditos os seus habitantes do mundo. Adquiriu o domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis que um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Olha o que ela fala agora: se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruir Israel, assim, no próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. E ela continua dizendo aqui: você está disposto
abrir mão de tudo que você possui? Você está disposto de largar mão da sua casa, do seu carro, das suas coisas, para viver aonde eles passaram aqueles momentos aqui do nosso jantar? Pois bem, vai ser assim, irmãos. Você vai ter que sair com a roupa do corpo. Não pensa que, mas eu quero levar isso, eu quero levar... Não, é a roupa do corpo. E Deus estará protegendo a eles. Olha aqui. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia. Quando eu li isso, eu lembrei naquele outro livro que ela escreveu, Conselhos sobre Mordomia, que a irmã White ela fala assim: muitos dos que possuem bens na terra e não empregam na obra de Deus, gostariam de fazer nesse período, mas não vai valer mais de nada. Por isso, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, se você quer investir em alguma coisa, invista na obra de Deus. Porque lá, como o próprio Jesus disse, lá o tesouro não enferruja, a traça não pega. Aqui as coisas vão tudo ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. E ela continua. Nesse período, os santos não mais perderão a vida. Quem estará vivo nesse grupo aqui que ficou na floresta, pode ter a certeza, eles não conhecerão A morte. a morte. Já estarão selados, já estarão separados, já estarão protegidos para o grande dia do Senhor. E a perseguição, como nós vimos aqui com o nosso grande inimigo Satanás, ela será ardilosa. Por conta do dia de guarda, as pragas serão derramadas aqui sobre a terra, 7 últimas pragas, e a culpa de tudo isso será colocada em quem? Nesse grupinho aí, ó, no remanescente chamado pela Bíblia. E aí, a revolta, a ira, o ódio, será todo lançado sobre esse grupo. E aí eles vão em perseguição para destruir e acabar com esse remanescente. E a irmã White diz que no momento em que eles não tiverem mais como fugir, como escapar, Deus lhe mandará um anjo que será colocado entre eles e esse povo. E eles serão protegidos e guardados. Amém, O Senhor. povo de Deus, meus queridos, é libertado. Amém, Pai. Nós vemos, quando a gente olha e estuda um assunto como esse, muitos de vocês, ou até eu, podemos ficar preocupados. Nossa, mas vai ser terrível. Eu não vou ter mais um lugar para dormir, não vou ter mais o conforto da minha casa. Como é que vai ser isso? É chamado como angústia de Jacó. Período muito complicado, que a Bíblia fala que se não fosse abreviado, ninguém suportaria. Mas eu digo para vocês, diante do que o nosso Deus, diante do que Jesus hoje está preparando para cada um de vocês, no dia que nós entrarmos nos portais celestes, nós diremos: Senhor, Não foi nada. eu não fiz nada. Senhor, eu não sofri nada. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu só posso agradecer a Ti, porque o Senhor foi maravilhoso para comigo. Amém. E nós, como igreja, irmãos, nós vivemos num período profético chamado de Laodiceia. Mas nós não precisamos fazer parte dessa profecia. Nós podemos fazer parte deste povo, se preparar para fazer parte deste povo que está se preparando para encontrar com Jesus. Foi muito propício, foi muito sábia, mente brilhante aqui do nosso diretor de jovem para colocar esse assunto aqui para nós. Foi ótimo. Porque nós precisamos mesmo nos situarmos em que momento nós estamos. Quem está analisando um pouco o quadro do mundo aí, está vendo que a coisa não vai muito não. Eu não quero ser muito... Otimista. Não acho que vai muito longe não. Não acho mesmo. Principalmente a situação econômica do país e do mundo não vai não. A gente está vendo essa questão de guerra lá na Europa, com a África também, naquela região lá.
aquilo que aquele povo está passando lá de andar aqueles caminhos, muito possivelmente nós poderemos passar também, tendo que sair andando aí sem nenhuma provisão, sem nenhum carro, sem nenhuma condição. Mas tudo isso é para nos alertar. Tudo isso é para nos mostrar que nós não estamos aqui de férias. As férias ainda não estão aqui. Nós estamos aqui em preparo. Estamos aqui nos capacitando para um dia estarmos ao lado de Jesus. E tenho certeza, absoluta certeza, que quando chegarmos lá, vai valer a pena. Amém. Tudo que nós passamos aqui foi por um propósito. Nada aconteceu aqui com você e comigo sem que Deus tivesse um propósito para que você crescesse espiritualmente. Amém. E quando chegarmos lá, nós só poderemos dizer a Jesus: muito Obrigado, Senhor. que Ele nos dê forças, né? Que Ele nos dê coragem, porque os tempos são difíceis, como nunca houve. Daniel fala isso, né? Daniel fala que a angústia nesses tempos seriam tempos muito complicados. Paulo também dizendo para Timóteo que os tempos finais seriam muito difíceis. Mas se nós estivermos ao lado de Jesus, a vitória É certo. garantida. Amém, Pai. Que Deus abençoe cada um de nós. O Raimundo levantou a mão? Minha mãe? Oi, mãe. Os professores lá na escola comentam, né?